Leitura do Antigo Testamento, Números 20, de 2 a 5 e de 9 a 13. Naquele lugar não havia água, por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eles diziam: teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros e outros israelitas. Por que você trouxe o povo do Senhor para este deserto? Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Por que você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs? E além de tudo, não há água para beber. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha e Moisés disse: agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel conhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhe deu uma prova de seu santo poder. Leitura do Novo Testamento, Mateus 4, de 5 a 7. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Esta é a palavra de Deus. A gente está na série de mensagens sobre, como eu falei para vocês, o deserto. A ideia de a gente trabalhar o deserto como a cura das feridas narcísicas dos nossos dias, né? Feridas narcísicas tem a ver com essas doenças que a gente vê aumentando cada vez mais nos nossos dias de hoje, onde na verdade a gente concentra muita energia na gente mesmo. É como se nós fôssemos uma geração em melancolia. Quando você está em melancolia, o melancólico ele sente que ele perdeu alguma coisa, ele não sabe o que ele perdeu. E aí toda a energia dele se volta para ele mesmo. Então ele fica num processo narcísico. A depressão é uma doença narcísica. E nós temos várias outras doenças que assim, elas não se manifestam, como na época lá que a psicanálise nasceu, em projeções mentais. Então você tem o neurótico obsessivo, você tem a histérica, você tem assim, o cara que tem medo, que tem como é que fala, neurose fóbica. Não é isso. Como a pessoa não consegue sair de dentro dela mesma, a doença se volta para a gente. Então a gente vê aumentar muito os casos de assim, ou as depressões, como eu falei, que é essa introspecção, ou então a gente atua no corpo a dor que a gente sente. Então a somatização, a pessoa que se corta, a pessoa que tem compulsão, semana passada a gente falou de compulsão alimentar, ou a compulsão alimentar que gera obesidade, ou a compulsão alimentar que gera a anorexia, a bulimia, a compulsão por drogas, por, sei lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho da compulsão de entretenimento, de diversão, dessa coisa toda. Então assim, a gente atua no corpo a dor que a gente sente, porque a gente não projeta ela para fora. E o deserto, o que ele faz? O deserto, como ele obriga a gente a ter contato com a gente mesmo, a gente está percebendo isso, que o deserto é o processo de cura disso tudo, A gente precisa passar por isso, para a gente ser confrontado por Deus nesse deserto, que sozinho a gente não dá conta também. Então a gente tem que estar no deserto, mas tem que estar com Deus, Então junto de Deus, a gente no deserto a gente consegue se curar. E hoje, por uma coincidência divina, no domingo do Oscar, a gente vai falar sobre deserto e espetáculo. Olha que coisa louca, Nosso tema é esse hoje, Deserto e espetáculo.
E aí eu vou dividir em 3 partes, então. Primeiro a gente vai entender a proposta de Satanás, que é a segunda tentação que a gente está olhando agora. Como que essa proposta de Satanás se parece hoje em dia e de que maneira que a gente pode vencer essa tentação. Então, em primeiro lugar, a proposta de Satanás. Então, a Pamela leu para a gente. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, colocou ele no lugar mais alto do templo, então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Essa segunda tentação, quando eu li ela, eu lembrei na hora da música do Chico Buarque, né? Construção. Lembra dessa música? Construção. Eu peguei alguns trechinhos porque a letra é muito grande, né? Mas ele fala desse cara, né, que vai trabalhar esse pedreiro, né, que vai trabalhar numa construção e cai de lá de cima, e aí ele vai misturando as palavras, e é fantástica a letra da música, né? Eu peguei alguns trechinhos que falam do acidente em si. Então ele fala assim: e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Depois, mais para frente: e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público. Depois: ergueu no patamar 4 paredes flácidas, sentou para descansar como se fosse um pássaro, e flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão feito um pacote bêbado, morreu na contramão atrapalhando o sábado. A proposta de Satanás é exatamente essa, né? Que Jesus se jogue. E os estudiosos vão falar para a gente que tem duas formas básicas ali da gente entender essa tentação. Primeiro a gente tem que entender para onde que o diabo levou Jesus. Então a primeira interpretação, eles falam assim, não sei se vocês já viram alguma maquete, né, do Templo de Jerusalém, mas eu vou tentar explicar assim para vocês. Era um quadrado, né? Imagina um quadrado bem grande. Então você tem um quadrado, o templo ficava no meio desse quadrado, em volta você tem um pátio, tá? Um pátio bem grande, cheio de edifícios, ok? A primeira interpretação vai falar que esse pináculo do templo não é no templo, o lugar que era feito o ritual lá do sacrifício, é nessa área externa do templo, tá? Em um dos prédios externos, que dava, porque o templo ele foi construído em cima de uma montanha. Então tem uma parte ali da área externa que ela dá bem na beira de um penhasco. Então a hora que você junta o prédio que está construído no alto do negócio mais o penhasco, é uma queda de 90 metros. Vocês têm noção que é 90 metros? É difícil até de imaginar, né? Mas assim, eu fui dar uma pesquisada, seria o equivalente a um prédio de 30 andares. Pare e pensa um minuto, um prédio de 30 andares, tá? A maioria dos prédios que tem por aí tem 15, 20 no máximo. 30 andares é muito alto. Então, tem um escritor antigo, que é o Flávio Joséfo, que ele falava que tinha um trecho lá do telhado que dava bem para penhasco, nesse precipício, que se você olhasse da janela, você tinha uma vertigem de tão alto que era que você não conseguia ver o fundo. Então a primeira linha de interpretação é essa, que o diabo fala para Jesus se jogar desse lugar. A segunda é que ele fala de algum lugar do prédio do templo mesmo. Seria uma queda menor, mas não tão menor assim, né? Seria 27 metros de queda, ia se esborrachar também, né, no chão. Qual que é a diferença, né, tipo, dessas duas interpretações? A primeira, se ele se joga para o precipício, ninguém ia ver, era só Jesus e o diabo, certo? Então o que o diabo está fazendo é o seguinte: ele está distorcendo a palavra para justificar uma loucura de Jesus. É distorcer a palavra para justificar uma loucura. É o perigo do literalismo bíblico. Se a gente é literal no texto bíblico, a gente justifica qualquer coisa, qualquer loucura. Então a Bíblia muitas vezes foi usada para quê? Para justificar a escravidão. A Bíblia foi usada para justificar o machismo, né, dos homens abusarem das mulheres, essa coisa da mulher ter que ser submissa, né? E aí você coloca a mulher lá embaixo, o cara aqui em cima.
Eu estava lendo essa semana um negócio que eu fiquei chocado. Um psicólogo descrevendo um caso de uma mulher que ele atendeu, que o pai era pastor lá na Alemanha, tá? Depois da Guerra Mundial. O cara, ele era um pedófilo, ele abusou das 4 filhas, e ele justificava através do texto bíblico, onde as filhas de Ló se deitam com o pai. Então você pode usar a Bíblia para justificar qualquer loucura, se você for literal no texto, e é isso que o diabo tenta Jesus, né? A ideia implícita então é que, se Jesus é tão importante para Deus, mesmo que ele se coloque numa situação perigosa, Deus vai cuidar dele. E o diabo joga essa ideia para Jesus, para ele testar. A segunda possibilidade, se Jesus está no prédio do templo, a ideia é o seguinte, que Jesus cria um espetáculo para as pessoas poderem aplaudir ele. É a sedução da fama, porque provavelmente o templo estava cheio de gente, então as pessoas iam ver Jesus pulando, e aí, se os anjos socorrem ele, elas iam achar o máximo aquilo, né? Ia fazer um baita de um show. Então a ideia aqui é que, se ele pulasse, as pessoas vissem o milagre, elas ficariam impressionadas e ele se tornaria uma grande celebridade. Então também tem essa possibilidade de interpretação. Qual que é a semelhança das duas interpretações? São coisas diferentes, percebem? Uma, só Jesus está envolvido, a outra tem as pessoas olhando para Jesus. Mas o que tem de igual é o seguinte: o diabo sugere que Jesus manipule o sagrado. O diabo sugere que Jesus transforme a espiritualidade num entretenimento. Que ele use Deus para provocar fortes emoções, para gerar uma catarse, ou nele sozinho ou nas pessoas que estão assistindo. Entendeu? Eugene Peterson fala assim, a tentação é priorizar o entusiasmo e pôr Deus em segundo lugar. A tentação é ver a nossa vida como algo comum, confuso e monótono, e Deus como responsável por transformá-la em algo emocionante. Aqui a tentação é ver Deus como uma forma de entretenimento. E essa talvez seja uma das tentações mais presentes no nosso dia de hoje, nos dias de hoje. Então, ponto 2, como que essa proposta se parece hoje? Nada perturba a gente mais do que a monotonia. Você fica louco se você tiver tédio, né? Eu vi uma pesquisa científica, os caras pegaram uma pessoa, foi muito engraçada essa pesquisa. Eles pegaram um cara, fizeram uma cena lá, né, tal, foi um experimento mesmo. E aí eram 3 pessoas, uma era a pessoa que estava sendo testada, né, e os outros eram todos atores. Aí deram um botão que dava choque. E aí primeiro o ator apertou, tomou um choque, falou, nossa, esse negócio que me deu choque e tal. Aí vai o cara que está sendo testado, aperta, toma um choque. Aí vem o cientista e fala assim, o que você sentiu? Aí o cara fala, nossa, eu senti um choque horrível. Ele fala assim, e você quer fazer de novo? O cara fala, não, nunca vou querer fazer isso. Aí beleza, pega o cara, põe ele numa salinha sem nada, e coloca o botão do lado. Fala assim, se você quiser, você pode apertar o botão a hora que você quiser. E deixa o cara sozinho. Passa, não chega a 2 minutos, acho que dá 1 minuto e 57. O cara fica olhando pro botão, ele vai lá e aperta de novo o botão. Aí ele toma um choque. Aí passa mais uns 7 minutos, ele aperta de novo o botão. E era para ele ficar assim, ele sabia que ele ia ficar meia hora na sala. O nosso cérebro é tão viciado que a gente prefere sentir dor do que sentir tédio. Olha que coisa louca. Então pensa, tanto é que uma das torturas que existe, que a CIA usa, é a tortura do quarto branco, privação de sentido. As pessoas ficam loucas se você privar o sentido. E aí, eu estava vendo, o cara fez o teste, ele ficou 3 dias num quarto branco, todo com roupa branca, um quarto todo branco, sem nenhuma distração, sem nada, 3 dias lá sozinho. Tem gente que pira e fica louca, se você não tiver nada para fazer, porque a gente precisa de atividade. E aí a gente vive numa cultura, hoje é mais forte ainda, que a gente vive numa cultura que tem muita distração, tem muita coisa. Então tem um filósofo francês que é o Guy Debord, que ele em 74, esse cara também é um cineasta, ele escreveu um livro que chama A Sociedade do Espetáculo. Quais são as características da sociedade do espetáculo? Em primeiro lugar, ele fala que a sociedade do espetáculo é o lugar onde as relações sociais são intermediadas pela imagem.
Então Guy Debord escreve assim: o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas a relação social entre pessoas mediatizada por imagens. O intermediário são as imagens. Então, por exemplo, eu fiquei pensando, né, como que seria isso? Pensa assim, na política. Vamos pegar ali depois da Segunda Guerra Mundial. Como é que os governos autoritários eles ascenderam ao poder com o apoio popular? Manipulando a imagem. Não é isso? Você vai estudar lá o governo nazista, por exemplo, eles sabiam muito bem usar propaganda a favor deles. Então, rádio, panfleto, os jornais, né? Tudo aquilo que eles criavam uma imagem do partido que fez as pessoas apoiarem. E todos os governos autoritários que tem, eles sabem usar muito bem a mídia, as imagens, né? Tanto é que atualmente, eu falei isso quando eu falei lá da Guerra Civil, né? Tem um partido neonazista da Suécia que ele nunca teve chance, mas agora por conta das redes sociais que não tem tanto controle, os caras têm a maior parte das cadeiras do parlamento deles. Como? Manipulando as imagens, entendeu? Então só para a gente pensar. Quer ver outro exemplo do dia a dia? Namoro. Década de 90, quando eu era jovem, né? Para conhecer uma pessoa você tinha que marcar um encontro e ver a pessoa cara a cara. Não tinha outro jeito, né, de você se relacionar com alguém. Hoje em dia como é que a gente faz? Aplicativo, né? Só aqui, ó. Então você percebe? A imagem, o que ela faz? Ela é o intermediário das relações sociais. Antes de você conhecer a pessoa, você vê a imagem dela. Você está lidando com um intermediário, né? Qual que é o grande problema disso? É que proporciona que as fake news aumentem em todas as áreas, tudo. Então na economia, na política, na religião, até no namoro, né? Você vê a imagem lá, de repente não é aquilo. Então assim, cria um ambiente, esse ambiente propício a isso, a manipulação. Aí gera o segundo ponto, confusão entre ficção e realidade. Essa é outra característica da sociedade do espetáculo. Cada vez mais a ficção se confunde com a realidade. Então, por exemplo, hoje em dia aumentou muito o número de cirurgias plásticas. Sabe por quê? Por causa do filtro. Os médicos falam assim que antigamente a pessoa chegava com uma imagem da revista, do ator, falava assim, quero ter o nariz, sei lá, do fulano. Hoje a pessoa chega com o celular, ela abre o aplicativo e ela mostra assim, eu quero ter o nariz igual o filtro deixa o meu nariz parecido. Você percebe? Cada vez mais a ficção vai influenciando na realidade. Tanto é que, aí detalhe, né? Com o perigo daí da distopia, né? Que essa coisa de a pessoa se ver e não se reconhecer, você tem as distopias extremas. Você tem a Barbie e o Ken humano. Já viram essas pessoas? Né? Muitas vezes assim, a gente olha de fora, sei lá, a gente até julga, né? Fala, nossa, parece uma coisa muito louca. Mas olha como que a ficção vai se confundindo com a realidade. E aí, detalhe, gera um novo tipo de entretenimento, que é o reality show. Reality show não seria possível em outra cultura, outra sociedade que não a nossa. Então a gente tem reality show de tudo quanto é coisa, né? Médico que está na UTI, até tatuador, estúdio de tatuagem que está decaído, de padeiro, olha como que a gente é louco, né? De padeiro a família cigana, de reforma de casa, pessoas obesas, acumuladores. Então a gente tem reality show de tudo quanto é coisa, não é isso? E qual que é o resultado? Isso faz a gente esperar que a vida real seja como a virtual, e quando não acontece, gera sentimentos insuportáveis de frustração, ansiedade e depressão. Por isso que a gente entra nas doenças narcísicas cada vez mais. Então a confusão que existe, né, e é buscada por aqueles que... Não, detalhe, essa confusão entre realidade e ficção, ela é buscada, ela é querida por quem controla as imagens. Então tem esse outro ponto ainda, que é o terceiro ponto.
vigilância e controle. Então isso não vai acabar, por quê? Porque quem controla as imagens quer que isso aconteça. Então o Foucault, ele escreveu Vigiar e Controlar, né, o filósofo lá, ele fala assim, que o objetivo da exposição é o controle. Então o Foucault, ele é muito interessante. Pena que a Bia está lá, né, a arquiteta nossa. O Foucault, ele fala de um negócio que existe na era moderna que chama panóptico. Sabe o que é panóptico? É uma construção, tá? É um tipo de construção. Então, eles faziam isso nos presídios, por exemplo. Então, como é que era na antiguidade? Na antiguidade, o cara ficava preso, ele ficava onde? Ficava na masmorra, escondido, não é isso? No escuro. O que os caras perceberam? Para você controlar melhor os presos, você não pode esconder o cara, você tem que mostrar o cara. Então, o panóptico, ele era uma construção, era um círculo, tá? Imagina assim, um círculo, tá? Esse círculo, ele tem a janela voltada para dentro, e do mesmo jeito ele vai ter uma janela para fora. Então, qual que é o lance? A luz entra do lado de fora e ela ilumina tudo que está dentro. E aí no meio do círculo você tem uma torre de vigia, com janela para todos os lados. Quem está dentro da cela não sabe, tipo, se o cara está olhando, para que lado que ele está olhando, sabe? Se ele está olhando, se ele não está olhando, se tem vigia ou se não tem vigia, o cara não consegue ver isso. Então, isso gera o quê? Um controle danado, porque o cara que está na cela, ele sabe que ele está sendo visto, mas o cara que está olhando, ele não mostra se ele está olhando ou se ele não está olhando. Isso controla as pessoas. Então, o Foucault vai falar assim, na era moderna, a era do controle, a sociedade do controle, a ideia é que as instituições de vigilância, elas controlem as pessoas. As escolas, as fábricas, as indústrias, os presídios, os manicômios. Então, controle. Tá? Você expõe para poder vigiar melhor, para poder controlar melhor. Qual que é a consequência disso? Muito controle gera gente descontrolada. Então, vocês viram a reportagem que... qual que foi o país lá que inaugurou a maior prisão do mundo? O país aqui da América Latina. Vocês viram essa notícia? Não sei se foi na Nicarágua, acho que foi alguma coisa assim. Equador. Acabaram de inaugurar o maior presídio do mundo. Cara, é muito grande. Então, o controle gera gente descontrolada. Os manicômios que tinha, né, os sanatórios. Aí o Byung-Chul Han, ele vai falar assim, que a gente vive hoje um passo à frente. Aí ele vai chamar de sociedade da transparência. Na atualidade, o privado vira público. Então olha que louco. Não é mais uma instituição lá fora que controla a gente, é a gente que se controla. Então vai falar do panótipo digital. Como a gente está se expondo toda hora a gente está mostrando onde a gente está, o que a gente está fazendo, a gente gera um autocontrole. E aí você tem a ilusão da liberdade, mas na verdade você sabe que você está sendo vigiado. Você não sabe por quem, mas porque você mesmo está se expondo. Gente, não é loucura isso? Por isso que a gente fica tão, paranoico. Aí você vai ter, qual que é o resultado disso? Por exemplo, vocês assistiram Black Mirror? Eu nunca vi, tá? Mas quando eu estava pesquisando, né, para o sermão, eu vi que tem um episódio do Black Mirror que é muito interessante. No Black Mirror, eles usam uma lente, vocês viram isso daí? Uma lente de contato, que ela funciona como, tipo uma extensão do aplicativo de celular. Então as pessoas, elas se olham, tipo, eu estou olhando aqui para vocês, cada pessoa que eu vejo, a lente ela me dá uma pontuação, a pessoa tem uma pontuação. Então você só se relaciona com quem tem pontos altos, porque você quer ter os pontos mais altos ainda, para você poder ter privilégios. Se o cara fez alguma coisa que joga ele para baixo na escala social, essa pessoa é evitada. Olha que coisa louca. Só que a gente faz isso sem a lente já, né? Daqui a pouco vai estar usando a lente, mas já existe isso. Então assim, por exemplo, com essa loucura que teve agora nas eleições, teve gente que perdeu o emprego porque era de direita ou porque era de esquerda, porque o cara postou na rede social o que ele pensava e tal, e aí tipo, foi despedido. Tanto de um lado quanto do outro. Não é isso? Autocontrole. Então,
Qual que é a consequência disso? Detalhe, o Byung-Chul Han, ele usa um termo muito forte. Ele fala assim, como o privado vira público, ele falou assim, essa exposição que a gente tem é uma exposição pornográfica. Tipo, ele fala assim, a gente vive uma vida pornográfica, ou seja, tá tudo ali, sabe? Tipo, tá tudo nu e cru. E aí a gente vive uma sociedade sem vergonha. E é tão sem vergonha assim, né? Que a gente vê os políticos fazendo as coisas, os caras não tem nenhuma vergonha, entendeu? De fazer, faz mesmo. Tipo, e filme, e mostra, não é isso? Então, numa sociedade sem vergonha de autoexposição, o que gera? Gente cada vez mais envergonhada, cada vez mais tímida. Aí você vai ver os adolescentes de hoje em dia, não sai do quarto, trancado, com medo, com pânico. Não é isso? E a quarta característica da sociedade do espetáculo... Gente, eu estou misturando um monte de gente, tá? Não é só o cara lá mais. É a massificação dos rituais de sofrimento. Que é isso? Rituais de sofrimento sempre existiram, tá? Eles proporcionam a sensação de expiação da culpa, o expurgo. Então, desde lá da antiguidade, que os caras sacrificavam animais no templo. Pare e pensa um minuto. O sacrifício que tinha no templo de Jerusalém, do animal, era um ritual de sofrimento. Porque você sabe como é que era feito o sacrifício? Se você quisesse pedir perdão para Deus do teu pecado, você levava um animal, tipo, imagina, você levava uma ovelha. Aí, se você ler lá em Levítico, explica direitinho. Sabe o que você tem que fazer na hora de matar a ovelha? Você está pedindo perdão para o teu pecado. Você tinha que pôr a mão na cabeça da ovelha. Nesse ato, você estava falando assim: a ovelha agora me representa. Tipo, a minha vida está sobre ela. Aí o sacerdote vai lá e faz o quê? Corta o pescoço da ovelha. Então imagina só aí, as crianças, todo mundo participando junto, todo mundo vendo o negócio. Então era muito forte o negócio. Então você sabia que aquele animal te representava, você sabia que você merecia morrer. É isso que você falava. Fala assim, ó, eu pequei contra Deus e eu mereço morrer. Mas então eu vou entregar esse animal aqui para morrer no meu lugar. Entendeu? É muito gráfico, é muito forte isso. Você tinha também, tipo, em outras sociedades, como é que é o nome? Execução pública de criminosos. Então na Grécia o povo juntava na praça todo mundo, aí amarravam os membros do cara em 4 cavalos, dava largada, cada cavalo partia para um lado e despedaçava o cara. E todo mundo se juntava para ver isso. Isso é um ritual de sofrimento. Na era moderna do Foucault lá, o que eles fazem? Eles pegam o sofrimento e jogam para dentro de uma instituição. Então você pega o cara e joga ele dentro da cadeia. O que acontece na cadeia? Não importa. Você pega o cara e joga dentro do manicômio. O que acontece dentro do manicômio? Não importa. O que a era atual nossa faz? A gente pega o sofrimento e a gente joga para dentro da nossa casa, na sala de estar. Então, por exemplo, a maior franquia de filme de terror chama Jogos Mortais. A gente assiste, quer dizer, eu não assisto, né? Eu vi só o primeiro, depois não vi mais. Eu não curto. Mas aí você vai no cinema, as pessoas lotam a sala de cinema para ver o quê? Um psicopata se divertindo de ver as pessoas sendo, né, esquartejadas, perdendo os membros, perdendo as coisas e tal, se matando. E aí você vê o psicopata se divertindo, gozando. O termo psicológico é esse, tá? Ele goza com o sofrimento do outro. Só que não é só ele que goza, a gente também goza vendo aquilo. Aí você tem, qual que é a última série da Netflix que fez mais sucesso? Round 6. Rituais de sofrimento. Ah não, mas a gente não gosta de ficção. Aí a gente faz o que? A gente assiste BBB. Gente, BBB é o maior ritual de sofrimento televisionado que tem. Ele é extremamente violento e ele não esconde isso. Então, por exemplo, você liga lá na segunda-feira, tem um jogo da discórdia. Como é que chama o jogo da discórdia? Tiro, porrada e bomba. É violência, tiro, porrada e bomba. E aí a gente se diverte o quê? Vendo a galera se matando depois, tipo, tretando um com o outro lá, brigando. Aí você vê o cara indo pro quarto branco
no Big Brother, sendo transmitido ao vivo. O que a CIA faz em secreto, a tortura, os caras fazem e mostram em tempo real. Qual que é o único poder que o público tem no Big Brother? Eliminar. Olha o termo, eliminar. Você não vota na pessoa que você mais gosta para ela ficar. Eles te dão uma espingarda, põe um cara na onde? No paredão, não é isso? De fuzilamento, dá uma arma na tua mão e fala, vai, atira. Então o público goza vendo as pessoas sofrerem. Entendeu? É o bode expiatório. A gente pega toda a nossa violência e a gente se diverte com aquilo, por quê? Porque a gente pega a nossa violência e a gente projeta no outro. Entenderam? Esse é o entretenimento que a gente tem hoje em dia. Quem escreve sobre isso é uma socióloga que chama Silvia Viana, tá? Ela faz toda essa análise aí do BBB e de outros realities, né? Para que serve isso, gente? Para tranquilizar as massas. Entendeu? É o ópio. Porque a gente fala, né? Gosto de ver Big Brother porque eu não preciso pensar. Não é isso? É um negócio que tranquiliza a gente. Violência tranquiliza a gente. Entendeu? Então a gente se satisfaz com a dor do outro. Qual que é o problema disso? É que começa a normalizar a barbárie. Então a gente vê a Polícia Federal matar um cara numa câmara de gás improvisada e ninguém faz nada, entendeu? Não é isso? Cara, eu lembro que, no outro dia, quando eu vi a notícia, a hora que falou que o cara que morreu tinha a mesma idade que eu, foi na hora que eu me conectei com o cara, manja, empaticamente. Eu comecei a chorar. Eu virei para Paulo e falei assim, era pro país, tá, manja, era para todo mundo estar na rua, sabe, fazendo um puta de um barulho e colocando o país de perna pro ar, manja. Porque não tem como, cara, a gente, sabe, assim, achar normal um negócio desse. Mas a gente já está tão anestesiado com esse espetáculo de horrores que isso não machuca mais a gente. Aí você vê lá o refugiado congolês sendo morto a sangue frio e tá tudo normal. Aí a gente vê a galera invadindo lá o Congresso e vandalizando tudo, né, quebrando tudo, e é tudo normal. E detalhe, tudo filmado, né? Tudo filmado. E a gente assiste aquilo. Vocês percebem? Como que o entretenimento vai, né? Então assim, qual que é a conclusão que eu chego? Essa é a nossa realidade atual e como é que a gente lida com isso? Então tem duas formas de lidar. Se você não é religioso, acho que a grande tentação é você cair de cabeça nesse estilo de vida. E aí você preencher o vazio com entretenimento, com diversão, com estímulo, com muita informação. A gente cai naquela música dos Titãs, né? Diversão, lembram? A música Diversão dos Titãs? Eles falam assim, a vida até parece uma festa, em certas horas isso é o que nos resta. Não se esquece o preço que ela cobra, em certas horas isso é o que nos sobra. Ficar frágil feito uma criança, só por medo ou por insegurança. Ficar bem ou mal acompanhado, não importa se der tudo errado. Às vezes qualquer um faz qualquer coisa por sexo, drogas e diversão. Tudo isso às vezes só aumenta a angústia e a insatisfação. Às vezes qualquer um enche a cabeça de álcool, atrás de distração. Mas eu digo, nada disso, às vezes diminui a dor e a solidão. Tudo isso, às vezes tudo é fútil, ficar fébrile atrás de diversão. Nada disso, às vezes nada importa. Ficar sóbrio não é a solução. Diversão, solução sim. Diversão, solução para mim. Ou seja, é um cara que caiu de cabeça nisso. Já que eu não consigo lidar com a minha dor, com a minha angústia, com a minha solidão, com a minha insatisfação, vou arrumar um pouco de diversão. Se você é religioso, a grande tentação é o seguinte: você tentar a religiosidade ela vai se apropriar dessa demanda que esse estilo de vida gera, o medo, a ansiedade, a depressão, e vai falar assim: a gente tem a solução. Qual que é a solução que a religião propõe? Manipular o sagrado. Então a gente vê o aumento dos cultos que exageram no uso dos símbolos.
é o sal de não sei da onde, é o óleo ungido pelo anjo não sei das quantas, é a água do Jordão, entendeu? Então você pega coisa simbólica e você usa isso daí para entreter as pessoas. É a catarse, o culto de catarse. Então a galera vai naquele escuta animadão tal, e fica cheio de Espírito Santo, e aí o cara dá pirueta, o cara dá gargalhada, entendeu? Atrás é uma droga o negócio. Ou então você tem talvez aquela religiosidade de desidentificação. O que é isso? Os cultos orientais, místicos, os caras usam chá de erva, ayahuasca, tal. Nada contra quem quiser usar, mas você se desidentifica para poder lidar com isso, certo? Peterson vai falar assim, o diabo quer que façamos o mesmo, usar Jesus como cerca contra o tédio, usar Jesus como algumas pessoas usam drogas e álcool, sexo e carros velozes, perigos e fortes emoções, televisão e armas de fogo, usar Jesus em seu potencial de operar milagres, usar Jesus como suspensão temporária da monotonia, empacotar Jesus como uma mercadoria para as diversões de fim de semana. Está cheio disso por aí. Então eu acho que assim, a gente vive numa cultura que caiu na segunda tentação. Mas qual que foi o caminho então de Jesus para poder se livrar disso e como que ele ajuda a gente? Então, terceiro ponto e último, de que maneira a gente pode vencer essa tentação? Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas também dizem, não ponham à prova o Senhor seu Deus. Então deixa eu te ajudar a entender o que Jesus respondeu para Satanás. Jesus está citando Deuteronômio 6, tá? Deuteronômio 6 é o coração do Antigo Testamento, é o Shema Israel, ele é conhecido como isso, né? Ouve Israel, Shema Israel. Ame o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, né? De toda a tua força, toda a tua alma, tal. Então é aquela parte que fala para a gente amar a Deus sobre todas as coisas. E o texto de Deuteronômio 6, ele começa com esse chamado, né? Ame o Senhor teu Deus e ensine isso para os seus filhos. Aí depois ele fala assim: vocês estão entrando na terra prometida. Quando vocês entrarem lá, vocês vão achar tudo pronto, e vocês vão ter do bom e do melhor. As cidades que vocês construíram, as plantações que vocês plantaram, fala assim: quando vocês estiverem lá e ganharem tudo do bom e do melhor, não se esqueçam de Deus. Então tem uma advertência: na hora que você estiver no bem bom, aproveitando aquilo que Deus te deu, não se esqueça de Deus. Aí vem o versículo 16, que ele fala assim: não faça como o povo fez lá no deserto, quando eles tentaram Deus, colocaram Deus à prova. Do que ele está falando? O texto que a Pamela leu lá de Números 20, da água, certo? Que aí eles reclamaram porque não tinha água tal, e Moisés foi lá e bateu na rocha, né? E fez nascer água. E aí termina, Deuteronômio fala assim: se vocês obedecerem tudo isso, Deus vai abençoar vocês, vai dar tudo certo. O versículo 16, que é o que Jesus cita, então ele fala isso, né? Não coloquem Deus à prova, como os antepassados colocaram quando pediram água. Gente, o que aconteceu ali? A reação de Moisés é importante para a gente entender o que Jesus quer dizer para o diabo. Porque Moisés ficou com tanta raiva do povo, que ele bateu na rocha ao invés de falar com ela. E aí a gente vê assim, Moisés ele juntou todo mundo e falou assim: o que vocês querem? Estava ele e o Arão, falou assim: será que vocês vão querer então? Será que a gente vai ter que fazer surgir água da rocha para vocês acreditarem? E aí ele bate na rocha. Sabe o que Moisés fez? Ele estava tão de saco cheio que ele foi tentado a fazer uma exibição de poder. Ele não fala, em nenhum momento ele fala: olha, Deus mandou, e a gente vai mostrar aqui para vocês o poder de Deus. Ele vai lá e ele opera o milagre como se fosse ele operando, entendeu? Então, para calar a boca do povo, ele tenta fazer uma coisa impressionante, entendeu? Ele age como se o poder fosse dele. Dito de outro jeito, Moisés sobe no palco, fica debaixo ali da luz do holofote e joga Deus no escanteio, joga Deus para o bastidor. Por isso que aí Deus vai falar para ele, né? Porém o Senhor disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel, olha só,
reconhecesse o meu santo poder. Por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Foi por isso que Moisés não entrou na terra, porque ele caiu na tentação de chamar a atenção para ele, de tão de saco cheio que ele estava. Ele falou: vou mostrar para vocês quem é que manda aqui. Já pensou se Jesus pula? Jesus ia fazer a mesma coisa que Moisés fez. Ele ia cair na tentação de ele estar debaixo da luz, do holofote, no meio do palco, e deixar Deus como assistente de palco. Agora, pior ainda, já pensou se Jesus pula e os anjos socorrem ele? Tem dois riscos aí. Se ele pula lá do precipício, que era enorme, e os anjos seguram, Jesus corria o sério risco de ficar viciado em emoções fortes. Vamos ver o que eu vou fazer agora para ver se Deus me salva, né? Então Jesus ia ser esse cara Red Bull, né? Que se joga nas coisas tal, só para viciado em adrenalina. O segundo risco, se Jesus pula ali do meio do templo lá para as pessoas verem, né? Vocês acham que as pessoas iam ficar satisfeitas? Será que elas iam ficar satisfeitas? Nossa, mas esse cara é bom. Elas iam querer cada vez mais demonstração de poder. Tanto é que foi isso que aconteceu. Quando Jesus multiplica os pães lá em João 6, ele acaba de multiplicar os pães no deserto. Os caras chegam para ele e falam assim: viu, mas que sinal que você faz, né? Que milagre que você faz para mostrar que você de fato vem de Deus? Tinha acabado de fazer, entendeu? E os caras não estão satisfeitos. Jesus foge dessa lógica. Então, no lugar do espetáculo, ele escolhe o deserto. No lugar do entretenimento, ele escolhe o quê? O ordinário, o simples, o comum. No lugar da exibição, ele escolhe ficar em segredo. E aí o Filipenses fala assim: a tentação desmascarou Satanás, enquanto Deus permaneceu oculto. Se você é Deus, disse Satanás, então me ofusque, haja como Deus agiria. Jesus replicou: apenas Deus toma essas decisões, portanto não faço nada sob teu comando. O Byung-Chul Han, na Sociedade da Transparência, fala assim, que a nossa cultura não é capaz de transcendência. Sabe por quê? Porque para existir o transcendente tem que haver mistério, tem que haver o oculto, tem que haver o véu escondendo. Entendeu? É tudo tão descarado que a gente não consegue mais sentir o sagrado. A gente não consegue ver o sagrado nas coisas simples. Gente, Jesus, eu estou encerrando, tá? Mas Jesus é esse paradoxo divino. Por quê? Porque de um lado, Jesus mantém essa transcendência, sabe? Ele é o Deus que continua misterioso. As pessoas olham para Jesus e falam assim: mas quem que é esse cara? Quando eles pensam que eles entenderam Jesus, Jesus faz uma coisa totalmente diferente que surpreende eles. Eles percebem que eles não conhecem Jesus. Jesus nunca faz um espetáculo, sabe, para poder se aparecer. Até quando ele fazia milagres, na maioria das vezes é em segredo, quase ninguém vê. E tanto é que o milagre não é chamado de milagre, o milagre é chamado do quê? De sinal, porque ele só faz alguma coisa espetacular se ela aponta para uma realidade do reino de Deus. O objetivo não era o espetáculo, o objetivo era o sinal. De outro lado, Jesus é a revelação divina. Ele é a manifestação de Deus, ele é o Deus Emanuel. Ele fala assim: quem me vê, vê o Pai. Então a gente olha para Jesus, a gente descobre quem Deus é. Em Jesus, o véu que separava a gente foi rasgado. E aí Hebreus vai falar que esse véu era a própria carne dele. Quando a carne dele foi rasgada, Deus se revelou para o mundo. Então a gente tem duas perguntas. Para o não religioso é o seguinte: como é então que Jesus ajuda a gente a vencer o vício pelo espetáculo, pelo extraordinário, pelo emocionante? E a resposta que eu tenho para você é o seguinte: caminhe com Jesus, esse Jesus que é paradoxal, que ao mesmo tempo mostra a Deus e ao mesmo tempo esconde Deus, e a tua vida nunca mais vai ser chata, monótona. Sabe por quê? Porque quando a gente caminha com Jesus, a gente vive sempre na expectativa desse algo novo que Ele traz, que é surpreendente. O primeiro milagre, por exemplo, de Jesus, que quase ninguém viu, só alguns empregados viram, o que Jesus faz? Ele transforma o quê? A água em vinho. Sabe para quê? Para mostrar o seguinte: o reino que Ele veio trazer não é um reino chato, é um reino de alegria. Vinho na Bíblia sempre representa alegria, festa.
Você nunca vai saber o que é festa de verdade, o que é alegria de verdade, até você caminhar com Jesus. Então andar com Jesus nunca é chato, nunca é monótono. Quando a igreja está em missão, engajada com Jesus de trazer o reino, é sempre uma aventura. Então, por exemplo, isso se manifesta de muitas formas, cara, na assistência social da igreja. Sabe, quando a gente se engaja de ajudar o pobre, de ajudar o necessitado, isso cura a gente da monotonia, sabe, do tédio, dessa depressão. Quando você investe a tua energia, a tua libido em outra pessoa. Quando você trabalha e no teu trabalho você entende que o teu trabalho, Deus te colocou lá para promover o bem comum da cidade, isso traz alegria no nosso coração, entendeu? Quando a gente vê o espiritual acontecendo no natural, quando a gente ora, quando a gente abençoa as pessoas, nunca mais a nossa vida é chata. Agora, em segundo lugar, para o religioso é o seguinte, a pergunta é: como Jesus ajuda a gente a vencer a tentação de transformar Deus em entretenimento, usando Deus como uma espécie de droga contra a monotonia? Eu diria o seguinte: Jesus ensinou os discípulos dele a saírem do palco e irem para os bastidores, que é onde Deus está operando. Ele falou assim, quando você orar, quando você jejuar, quando você der uma esmola, não se mostra para as pessoas, faz isso em secreto. Teu pai que vem em secreto vai te retribuir. Lá no Sermão do Monte ele fala assim: quando fizerem o bem, tenham cuidado para que seu gesto não vire peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo. Você já viu gente assim em ação, tenho certeza. Eu os chamo de atores. Eles vão orar nas esquinas, como se elas fossem palcos, atuando para o público, interpretando para as multidões. Eles recebem aplausos, sim, mas é tudo o que conseguirão. Quando você ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar, apenas ajude com simplicidade e discrição. É assim que Deus, que o criou com todo o amor, faz. Ele age nos bastidores para ajudar você. Então, à medida que a gente pratica essas disciplinas em secreto, em oculto, a gente foge dessa lógica também do espetáculo.